Hoje o ser humano possui algumas das respostas que, ao longo da história, pareciam impossíveis de serem descobertas, ao mesmo tempo que ainda há muitos mistérios a serem desvendados. É inegável que a humanidade hoje dispõe de um vasto gama de conhecimentos que permitiram diversos feitos, e é através deles que nós tenhamos, por exemplo, algo que seja capaz de esquentar e cozinhar nossos alimentos, como o micro-ondas e o fogão, ou também ferramentas e utensílios de corte, como facas, tesouras e até bisturis, ou até mesmo um objeto que nos permite capturar e eternizar momentos importantes, como a câmera. Mas sabemos que nem sempre foi assim. 残酷な天使のように少年よ神話になれ Ser humano, Origins. 青い風が今胸のドアを叩いてもこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Quais foram as origens de toda a caminhada da humanidade? O que possibilitou hoje termos quase tudo facilmente ao nosso alcance? Essa é uma das questões que tentamos desvendar até hoje e é um assunto dos mais controvertidos. Durante a história, vimos que houveram diversas teorias para explicar essas origens, como a teoria criacionista, fortemente difundida até o século XIX, que ditava que o surgimento de tudo tenha sido narrado na Bíblia. O surgimento do pensamento científico da época, que contestava essa teoria, levou o cientista inglês Charles Darwin a formular o evolucionismo, uma das mais revolucionárias teorias que dizia que todos os seres vivos evoluíram ao longo dos anos de acordo com o processo de seleção natural. Posteriormente, no século XX, o físico belga Georges-Henri Lemaitre propôs a teoria do Big Bang, que ditava que o universo possuía cerca de 10 a 20 bilhões de anos e teria se originado da explosão de um único átomo primogênito, ou um ovo cósmico, conhecida como Big Bang. As duas teorias foram estudadas mais a fundo e hoje são amplamente aceitas e difundidas entre a comunidade científica atual. Agora, para falar sobre o surgimento do homem, falaremos com um especialista. Meu nome é Gabriel Kartoffel Tedesco e eu sou um paleontologista e venho estudando a origem do homem desde 1950. O processo de formação da humanidade é extremamente longo e começa com o Australopithecus, um bípede semi-ereto de em média 1,5 m de altura. Ele já possuía o polegar invertido, sendo capaz de manejar objetos com facilidade, seja tanto para se defender de outros animais ou transformar o meio à sua volta para a sobrevivência. O que claramente é uma grande revolução no processo de humanização. A espécie do Australopithecus se ramificou em várias outras espécies de hominídeos, onde cada uma se adaptou ao meio individualmente. Porém, existem características que todas compartilham, sendo elas o aumento da estatura e se tornarem completamente bípedes, além de aprenderem a fabricar instrumentos, usar linguagem e até mesmo controlar o fogo. Vale a pena mencionar que o fóssil mais antigo do Australopithecus foi descoberto na África, no ano de 1974, na Tanzânia. E é isso aí, galerinha. As fases seguintes da humanidade são do gênero Homo, que tiveram suas primeiras evidências também constatadas na África. O surgimento desses novos seres data entre 200 mil e 100 mil anos atrás, e apresenta diversas variações de espécies, sendo as principais o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. O Homo habilis é a espécie mais antiga do gênero Homo e apresenta um crânio 30% maior do que o Australopithecus africanus. O dimorfismo sexual entre os indivíduos da espécie era bastante acentuado, e eles já fabricavam ferramentas rudimentares de pedra lascada, assim como o Homo erectus. O Homo erectus foi assim classificado por quase apresentar a forma de um ser humano típico, completamente adaptado para a locomoção bípede e se mantinha ereto, com um crânio 50% maior
que o Homo habilis e podendo atingir 1,70 m de altura. O Homo erectus vivia em cavernas no período paleolítico, ou idade da pedra lascada, e utilizava-se de instrumentos de pedra mais elaborados com duas faces trabalhadas e artefatos com lascas. É aqui onde há os primeiros registros da cultura humana pré-histórica, as evidências de arte rupestre e do sepultamento dos mortos. Uma das descobertas mais revolucionárias do homem pré-histórico foi o controle do fogo, que na verdade foi redescoberto na época do Homo erectus. O controle do fogo pode ter sido descoberto através da observação de queda de raios em árvores, o que causava incêndios nas florestas. Supõe-se que o Homo erectus era capaz de produzir faíscas friccionando pedras ou gravetos. Assim, nossos antepassados puderam possuir luz e proteção, fabricando tochas e se aquecer com o uso das fogueiras e até cozinhar alimentos. A descoberta do fogo pode ter sido o que possibilitou que o Homo erectus se mudasse da África e migrasse para locais mais frios como Europa e Ásia, representando a primeira espécie a explorar o globo terrestre. O Homo neanderthalensis, cujo primeiro fóssil foi encontrado na Alemanha em 1856, seguiu-se do Homo erectus, e eles contribuem com o mistério da evolução humana. Muitos cientistas ainda debatem se o Homo neanderthalensis podem ser considerados uma subespécie próxima relacionada ao ser humano moderno, ou se apresentam como uma linha colateral e sem parentesco à nossa espécie. Eles apresentavam rostos protuberantes, ossos ongulares na face e um nariz enorme que proporcionava a umidificação e aquecimento do ar frio e seco. Mais robustos e menores, acredita-se que tinham cérebros tão grandes quanto os nossos e eram anatomicamente iguais. Provavelmente, os neanderthalenses foi a forma mais próxima do ser humano que já viveu, mas desapareceu no momento em que os primeiros seres humanos modernos surgiam na Europa. O Homo sapiens possui o crânio menor, mais compacto e a face menos alongada. As características que acompanharam a transformação do Homo erectus para o Homo sapiens envolveram uma diminuição na robustez do esqueleto e dos dentes, modificações na locomoção e aumento do volume craniano e das mãos para um manejamento melhor dos objetos. Mas não se sabe exatamente quando se deu a origem propriamente dita dos humanos modernos. Pertencente ao período neolítico ou idade da pedra polida, o Homo sapiens se torna capaz de aperfeiçoar as suas habilidades de caçar e coletar alimentos, a cultivar plantas e criar animais. Ao surgimento de um arco e flecha, as primeiras embarcações, a cerâmica e a tecelagem, o polimento das pedras na sua forma mais acabada e o surgimento das primeiras comunidades sedentárias. É nesse ponto da história onde se desenvolvem as primeiras civilizações. Inicia-se as fases conhecidas como Idade do Bronze, Idade do Cobre, Idade do Ferro e os primórdios do desenvolvimento da metalurgia, a Idade dos Metais. É aqui onde há o desenvolvimento de uma indústria mais apurada, tecnologias e ferramentas das mais variadas, o desenvolvimento das linguagens e do idioma falado e da expressão artística. É o começo da humanidade. Com as vozes de Jefferson Tatio, Guilherme Schianti e o Wendel Matheus.